Salve rapaziada, como é que vocês estão? Passando aqui para ressaltar que eu pretendo narrar as obras com a minha própria voz, mas para isso preciso da ajuda de vocês, então já deixem um like e se inscrevam. Tamo junto e vamos à obrinha. Em uma movimentada cidade, fileiras de lanternas vermelhas banhavam as ruas com uma luz acolhedora, enquanto risadas e conversas ecoavam pela noite. No centro da multidão, estava um homem devorando comida como se o apocalipse fosse chegar. Um homem preocupado murmurou que alguém deveria detê-lo, questionando se qualquer pessoa conseguiria sobreviver comendo naquele ritmo e se perguntando por que ele chora enquanto come. Outro figurante pergunta se aquela é a primeira vez que ele vê aquela cena. Segundo ele, o homem era famoso em todo Henan. O cara riu perguntando se ele é famoso pela aparência levemente cheia, mas o morador local zombou dizendo de forma incisiva que qualquer comerciante de verdade não deveria julgar alguém apenas pela aparência, até mesmo alguém de fora da região já deveria ter ouvido a história, a conquista impressionante que abalou completamente Henan. O seu barriga sentado ali havia conseguido unir todas as guildas de mercadores de Henan. Aquele que conseguiu esse feito é o grande mercador Yonggi Huarin, da União de Mercadores do Oceano e do Céu. O grande mercador que reuniu todas as bandeiras sob um só domínio. Naquele momento, alguém gritou de repente atrás do prota, acusando de comer demais. Enquanto as pessoas comuns sobreviviam com 3 refeições por dia, aquele homem era capaz de devorar comida suficiente para 3 dias de uma só vez. Sua voz trêmula o alertava de que, se continuasse comendo daquele jeito, acabaria destruindo o próprio corpo. Yonggi Huarin se virou em direção a ela, com lágrimas ainda escorrendo por suas bochechas. Disse que, se parasse, as memórias voltariam, as memórias daquela noite, daquele dia que ele nunca poderia esquecer. A mulher congelou, aos poucos ela o soltava à medida que o significado de suas palavras a atingia. Ela perguntou se ele realmente pretendia continuar vivendo assim até que isso o levasse de arrasta. Yonggi não tinha resposta para dar. Tudo o que conseguiu foi sussurrar baixinho o nome dela, a chamando de Yonghua. Mais tarde naquela noite, os dois deixaram a cidade juntos. O prota começou lentamente a remover as joias de seu corpo, admitindo que as montanhas de ouro e as joias deslumbrantes ao seu redor já haviam perdido todo o significado. Os grandes banquetes e as riquezas eram apenas para mascarar uma ferida que ele sabia que jamais se curaria de verdade. A perda das pessoas que amava havia aberto um vazio dentro dele. E a única coisa que amenizava esse vazio era a presença de outras pessoas. Os olhos de Yonghua se encheram de preocupação enquanto o chamava de jovem mestre. Yong sorriu levemente ao ouvir isso, lembrando-a de que muitos anos já haviam se passado desde que ele se tornou o líder da União do Oceano e do Céu. Ainda assim, ela continuava a chamá-lo de jovem mestre, nunca o chamando de chefe dos mercadores. Ela responde que não importa quanto tempo passe, em seu coração, ele sempre seria o jovem mestre do clã Tianzong. Com a mão em sua cicatriz na testa ele lembra como ela permaneceu ao seu lado mesmo depois que ele saiu do seu próprio clã e entrou em outra família por meio do casamento. Para o Yonggi, ela nunca foi apenas uma serva, ela era da família. E ele sabia que sem a presença dela, já teria ido de base há tempo. Ele então se lembra do passado. Lembrou do quanto odiava sua família e, mais do que qualquer outra pessoa, do quanto odiava seu pai. Em sua juventude rebelde, ele havia dito palavras cruéis que jamais poderia retirar, declarando que uma estátua poderia ocupar seu lugar e que, se seu pai quisesse vê-lo, deveria enviar alguém até aquela estátua. Logo depois ele virou as costas para o seu clã. Como o filho mais velho de uma família de artes marciais, seu futuro deveria ter seguido um caminho de renome. Ainda assim, ele foi vendido à União de Mercadores do Oceano e do Céu por meio de um casamento arranjado, uma decisão que aceitou sem hesitar. Alguns anos depois o clã foi atacado pela seita da Bi, e ele só pôde assistir, enquanto as chamas engoliam o lugar que um dia chamou de lar. Foi naquele momento que ele finalmente percebeu que o mesmo tanto que ele odiava o pai, ele também o amava. Em uma lembrança ele bate desesperadamente a cabeça contra a estátua que um dia simbolizou a rebeldia contra seu pai. O vermelho escorria enquanto a jovem Yonghua implorava para que ele parasse antes de se destruir completamente. Voltando ao presente dentro da carruagem silenciosa e sombria, ele diz que a partir de agora ele mudaria, consertaria seu casamento, retomaria o controle da própria vida e abandonaria o corpo e os hábitos que o mantinham preso ao passado. Um sorriso largo, ainda que um pouco sem jeito, surgiu em seu rosto enquanto ele coçava a nuca, confessando que está preocupado com o quão fria sua esposa poderia ter se tornado quando ele voltasse. Ainda assim, jurou que, daquele dia em diante, se dedicaria à sua família. Ele repetiu para Yonghua que ela era da família. De repente, o corpo de alguém atravessou a carruagem como uma pedra e se chocou violentamente contra Yonghua. A carruagem se despedaçou com a onda de impacto, enquanto o prota era lançado para fora dos destroços e arremessado ao chão. O velho sai capotando até bater em uma árvore. Sua voz saiu rouca e amarga ao murmurar que seus órgãos internos já estavam destruídos. Figuras mascaradas avançaram de todas as direções. Uma delas atacou primeiro, desferindo uma lâmina contra o velho, mas ele ergueu a mão e segurou a arma no meio do golpe.
Outro mascarado falou com uma voz fria, lembrando de que ele já havia sido avisado de que não havia mais saída para ele. O velho exigiu saber como ousavam traí-lo. Porém, suas palavras furiosas foram interrompidas quando várias lâminas perfuraram seu corpo. Um dos mascarados zombou, declarando que aquele era o fim do todo-poderoso mestre demoníaco. Furioso, o velho jura que se não pudesse reduzir o castelo do demônio de sangue em pó e beber o sangue deles, não mereceria mais o título que carregava. Uma aura vermelha explodiu de seu corpo, lançando os homens mascarados para trás. Não muito longe dali, Yonggi forçou-se a se levantar. Seus olhos imediatamente encontraram Yeonhwa, caído imóvel em uma poça vermelha. Cambaleando para frente, ele gritou o nome dela e caiu ao seu lado, puxando o corpo sem vida para seus braços. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto um grito de desespero saía de sua garganta. Enquanto isso, o velhote, com o pé na cova, cambaleou para longe antes de cair de joelhos. Com a voz fraca ele disse que antes que seu coração parasse, ele precisaria encontrar outro corpo, e que precisa usar a técnica de possessão espiritual. Ele se pergunta se aquele será o fim de sua jornada. Porém, uma voz fria cortou o silêncio. Consumido pela dor e pela fúria, Yonggi Varen se virou para o velho e o acusou de arrastar Yeonhwa para o meio da bagunça dele. Por causa disso ele acabou de perder alguém da família. O prota agarrou o velho pela gola com mãos trêmulas, e pediu para aquele velhão falar alguma coisa. No instante seguinte, 2 dedos atingiram os pontos de pressão. Yonggi caiu enquanto uma dormência tomou conta de seu corpo. Já no chão e sem forças ele murmura que não conseguia mais se mover. O velho deu um passo à frente, sua voz rouca carregada de um leve deboche ao dizer que ele não deveria tratar um velho ferido daquele jeito. Por dentro, o prota se amaldiçoou. Ele sabia que o homem era um artista marcial, mas a raiva o havia cegado. Abaixando-se o velho revelou que seu plano era usar mais uma vez a técnica de possessão espiritual e tomar o corpo de um jovem talentoso para continuar vivendo. Mas agora que a morte estava diante dele, já não se importava mais com detalhes. Naquele ponto, até mesmo o corpo de um porco gordo como ele já serviria. Então, ele começou a canalizar 160 anos de essência marcial cultivada em sua mão esquerda, e com a mão direita, seria toda sua alma e espírito. Em um único movimento brutal, forçou tanto aquele ki condensado quanto sua alma para dentro do corpo de Yonggi. Momentos depois, o corpo do velho caiu sem vida no chão. Ele dá um sorriso macabro, mas de repente, o corpo recém-adquirido começou a convulsionar. Seu corpo estava resistindo. Dentro dele, 2 vontades colidiam. Ele não morreria ali daquela forma. Ele precisava sobreviver, precisava vingar seu clã. Suas essências colidiam, chocando-se violentamente dentro do mesmo corpo. Sob a pressão esmagadora, o espírito de Yonggi Hwanrin começou a ser absorvido. O velho zombou friamente, dizendo que, embora tenha sido surpreendido por sua forte vontade, no fim ainda era inútil. O prota sentiu sua consciência desaparecendo lentamente. Nessa mesma hora, um dos homens mascarados retornou e olhou para o corpo no chão. Com desprezo reconheceu imediatamente a técnica proibida e comentou que o mestre demoníaco realmente fazia jus ao seu título. Por isso os demônios dos 3 céus haviam reverenciado aquele homem. Ele ataca dizendo que aquela vida parasitária terminaria ali. Em um movimento preciso, o mascarado cravou sua lâmina diretamente no pescoço do prota possuído, fazendo o corpo emitir uma forte luz vermelha. Logo em seguida, sob um céu claro e tranquilo, alguém reclama que a cabeça dói como se estivesse prestes a rachar. Lentamente, ele se senta sem saber onde está. Um leve aroma de ervas medicinais pairava no ar. Sua garganta queimava de sede, então ele alcançou um copo ao seu lado. No momento em que o líquido tocou sua língua, ele percebe que era remédio. De repente ele olha para as mãos e se assusta pois algo parecia errado, era jovem demais. Sem acreditar ele exigiu saber o que havia acontecido com elas. Nesse momento, uma jovem mulher entrou correndo no quarto. Ela o chamou de jovem mestre e perguntou se ele estava bem. Ele perguntou se ela era Yeonhwa e por que parecia tão jovem. A mulher apenas suspirou suavemente e respondeu que ele devia ter tido outro pesadelo. Ele se pergunta se é mesmo um sonho enquanto dava um passo à frente, apenas para pisar descalço nos cacos espalhados pelo chão. Uma dor aguda atravessou seu corpo, então ele assumiu que era mesmo tudo real. Antes que a jovem pudesse detê-lo, ele correu para fora, ignorando seus chamados desesperados atrás dele. Assim que saiu, seu olhar se fixou em uma estátua. Memórias o invadiram, a imagem de seu passado batendo repetidamente a cabeça contra aquela mesma estátua. Seu corpo inteiro começou a tremer enquanto ele lentamente erguia a mão em direção a ela. Lágrimas escorreram por seu rosto enquanto ele chamava pelo nome de Yeonhwa, perguntando quando aquela estátua havia sido erguida. Meio confusa, ela diz que havia sido colocada ali há 5 dias. Para ter certeza, ele segura na estátua e lança uma cabeçada estilo Tanjiro Kamado com toda a força. Seu crânio atingiu a estátua com um estrondo brutal, e a pedra se rachou e se despedaçou. Yeonhwa grita pelo jovem mestre, mas agora ele tem certeza, aquilo não era um sonho. De alguma forma,
Ele havia retornado ao passado, e agora sabia exatamente quanto tempo restava, 3 anos antes do dia em que o clã seria destruído. Em um tom de voz feroz ele jura que, custe o que custar, ele vai proteger seu povo e salvar seu clã. O homem que fazia esse juramento não era outro senão Yonggi Huanhin. Antigamente, o clã Tianzong era uma linhagem marcial que ficava localizado próximo à montanha Tianzong. Várias casas tinham o mesmo nome da montanha, porém o clã Yonggi unificou todas. Naqueles dias, as pessoas de Henan se referiam a eles como o clã Yonggi de Tianzong, um nome que carregava peso onde quer que fosse pronunciado. Aqueles que ainda se lembravam daquele tempo veneravam o clã, mas esse tempo já havia se tornado apenas memória. A reputação do clã havia desmoronado, seu nome deixando de ser celebrado, até que, por fim, passaram a ser conhecidos apenas como o clã Tianzong. Dentro do salão principal, o atual líder do clã chamado Yonggi Bian soltou um suspiro pesado e admitiu que já haviam se passado 30 anos. Ainda assim, nenhum único verdadeiro especialista em artes marciais havia surgido. Após a era do ancião Yonggi Gozan, que já fora reverenciado em Henan como Dragão Supremo, o clã entrou em declínio até se tornar apenas uma sombra de sua antiga glória. Sua esposa tentou de uma maneira gentil aliviar o peso sobre seus ombros. Ela disse que a esperança restante deles deveria estar em Huanhin, o nosso prota, rezando para que, quando ele se recuperasse, pudesse um dia guiar o clã para um futuro melhor. Bia lembra que ela já sabe o quanto Huanhin o odiava, e que todas as decisões que ele havia tomado foram motivadas pela preocupação com o filho. Ele confessou acreditar que a culpa era sua, pois, após a morte de sua primeira esposa, ele se casou novamente cedo demais. E o Huanhin nem sequer havia superado o luto adequadamente antes de trazer outra mulher para a família. Sua esposa apenas sorriu suavemente e sugeriu que talvez o que realmente precisavam fosse de paciência. Biang responde que já havia acreditado nisso antes. Porém, à medida que os anos passavam, a distância entre eles só aumentava. Apenas 5 dias antes, quando foi ver o filho, Huanhin havia colocado uma estátua no jardim e dito para que ele a tratasse como se fosse o próprio Huanhin. Ele se desculpou com a esposa por reclamar tanto. Nesse momento, Yonhua surgiu correndo até eles em pânico. O líder do clã, surpreso com sua chegada repentina, exigiu saber por que ela estava tão desesperada. Yonhua mal conseguia respirar, lágrimas escorrendo pelo rosto, diz que o jovem mestre Yonggi Huanhin havia se ferido e caído inconsciente. O líder e sua esposa congelaram instantaneamente, de volta aos aposentos de Huanhin que estava imóvel na cama, sonhava que estava diante de uma cachoeira de águas cristalinas. Uma versão criança de si mesmo sorria alegremente, enquanto sua verdadeira mãe estava sentada por perto. Ela o chamou gentilmente e perguntou se ele gostava tanto assim da cachoeira. Ele diz que sim, mas quando ele mostra orgulhosamente um grande peixe que havia acabado de pegar, ele a vê caída no chão. A cena muda e ele agora estava no quarto dela. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela estendia a mão com dificuldade. Com uma voz suave e arrependida, disse que não poderia mais ir com ele à cachoeira para pescar. De repente, a gentil voz mudou para uma voz grave dizendo para ele parar com aquelas lágrimas inúteis enquanto o chamava de fraco. No lugar dela agora estava aquele velho. Ele declarou que comeria aquela cabeça como um petisco. Então o prota despertou de repente. Olhando ao redor, ele percebe que era o quarto em que vivia durante sua juventude. Se aquele realmente era o quarto de sua juventude, então isso significava que ele havia, de fato, retornado ao passado. Esse era o tempo em que ele odiava seu pai e se isolava da família, e quando o clã começou sua queda rumo ao esquecimento. Mas isso quer dizer que agora ele sabe do futuro e pode evitar tudo isso. Naquele exato momento, uma aura emana do seu corpo. Do lado de fora, 2 garotas mal desenhadas cochichavam sobre o que havia acontecido mais cedo. Um deles insistia que o jovem mestre havia destruído uma estátua com a cabeça, mas a outra disse que era impossível. Afinal, Yonggi Huanhin sempre foi fraco e doente, e nunca treinou artes marciais. De repente, a porta do quarto se abriu com força. Huanhin sentia seu corpo inteiro queimando, e sentia um calor vindo de seu dantão inferior. Um pensamento desesperado surgiu em sua mente. Ele precisava de uma mulher. Antes ele se esforçava apenas para andar, mas agora o poder daquele velho era incontrolável e estava se transformando em energia Yang. Se não conseguir se controlar, pode fazer algo que não deve. Sem hesitar, ele sai correndo. Elas gritaram atrás dele, dizendo que ele não deveria sair vestido daquele jeito, e que, se algo acontecesse com ele, seriam elas as culpadas. Mas ele continuou correndo. Se ele hesitasse sequer por um instante, a energia do velho o consumiria completamente. Por fim, ele chegou ao lugar de suas memórias, e sem a menor hesitação, ele saltou direto na água. Em seu coração, ele agradeceu aos céus pois estava a salvo. Após isso, seus olhos se arregalaram. Era seu pai, que vinha correndo em sua direção. Biang entrou diretamente na água gelada. Ao alcançar o filho, puxou-o para perto e com lágrimas escorrendo disse que mesmo que o odiasse,
Não podia fazer isso em um dia tão frio. Ele por acaso quer mesmo se desviver? Por um breve momento, o prota permaneceu em silêncio. Ele havia sentido falta de seu pai muito mais do que jamais admitira para si mesmo. Ainda assim, sabia que não podia demonstrar isso de repente. Seria estranho para todos. Por enquanto, decidiu que diminuiria a distância entre eles aos poucos. Lentamente, ele envolveu o pai em um abraço. Se aquilo fosse um sonho, ele nunca queria acordar. E se fosse uma ilusão, então rezava para que seus olhos jamais se abrissem. 3 meses depois, Huan Rin estava sentado ao lado de seu meio-irmão mais novo, chamado de Yonggi Jonggi. Ele riu com confiança, disse que com certeza venceria a aposta entre eles. Nos últimos 3 meses, ele havia se aproximado de sua família. Naquela época ele nunca trocou palavras com seu irmão. O Qi Jonggi tentou treinar a técnica marcial secreta do clã, mas sofreu um grave bloqueio de Qi. O tempo. Eles chegaram a um ponto tão baixo que se tornaram apenas uma filial do clã Yushi. Seu irmão pergunta se estava tudo bem o prota ter parado de tomar os remédios. Huan Rin respondeu que eram justamente aqueles remédios que o fizeram engordar. Qi Jonggi, confuso, perguntou quando ele já tinha sido gordo. Tentando se corrigir, ele disse que poderia ficar gordo se continuasse tomando aquilo. Qi Jonggi apenas sorriu e levantou o cesto, mostrando os peixes que havia pescado, dizendo que gostava de como seu irmão vinha agindo ultimamente, principalmente porque sempre lhe dava dinheiro fingindo que fazia parte das competições entre eles. Sem aviso, ele lançou os cestos para o alto e declarou que não poderia perder de novo. Huan Rin apenas riu, agarrando-o com um sorriso enquanto dizia que já havia pescado um peixe ainda maior. O prota pula no lago com seu irmão. Ele nunca havia percebido quão brilhante Qi Jonggi realmente era. Em sua vida anterior, havia colocado um peso grande demais sobre os ombros do irmão mais novo. Em silêncio, ele pediu desculpas a ele em seu coração. O tempo depois, o prota se dedicou completamente ao treinamento. Dia após dia, ele forçava seu corpo a ficar mais forte, construindo sua resistência física antes de iniciar o cultivo marcial de verdade. Às vezes ele ficava preocupado com a energia do velhote, embora não tivesse causado problemas novamente. Desde o dia em que quase saiu do controle, ele passou a meditar todas as manhãs sob a cachoeira para estabilizar seu Qi. Certo dia, após terminar sua meditação, percebeu sua meia-irmã mais nova, Seu Lan. O prota se aproximou e disse que ela não precisava se incomodar com aquilo por ele. Ela apenas respondeu que gostava de fazer isso, explicando que estava feliz por eles terem se tornado amigos agora. Em sua vida passada, apesar da bondade dela, ele a tratava com frieza. Seu Lan sempre foi alegre e de bom coração, alguém que amava festivais e fogos de artifício, e frequentemente o convidava para ir junto. Mas, todas as vezes, ele recusava. Certa noite, quando ela se aproximou e perguntou timidamente se ele iria ao festival com ela, ele a encarou com frieza e a interrompeu antes mesmo que terminasse de falar. Mandou ela nunca mais lhe pedir algo assim. Aquele momento se tornou a última conversa que tiveram. Ela foi sozinha ao festival, e acabou sendo desvivida por alguém. Seu pai iniciou pessoalmente a investigação, apenas para ser desvivido pouco tempo depois. De volta ao presente, Huan Rin se virou para ela e perguntou se hoje não era o Festival da Lua que ela havia mencionado antes. Os olhos dela brilharam de alegria ao dizer que achou que ele tinha esquecido. Ele confirmou que iria com ela, e sugeriu que fossem comprar algo para ela antes do festival começar. Aquela era mais uma chance de viver de forma diferente. Ele não permitiria que as mesmas tragédias se repetissem. Se queria proteger a todos, precisava se tornar poderoso o suficiente para proteger sua família e restaurar a honra que o clã havia perdido. De volta ao campo de treinamento, ele pensa que antes, ele apenas tomava remédios, ficava trancado no quarto e se afundava em livros, raramente saindo. Curiosamente, aquela transformação parecia estar ligada à energia sinistra daquele velho. Seu corpo exigia movimento constantemente. Seus músculos ansiavam por esforço, e ele queria descobrir até onde havia evoluído. Seus pensamentos foram interrompidos quando alguém o chamou. Era seu pai, sorrindo calorosamente, dizendo que ele havia realmente mudado, que seu filho finalmente havia crescido. Um pouco envergonhado, Huan Rin murmurou que todos estavam observando. Seu pai riu, dizendo que isso não importava, e sugerindo finalmente começar a aprender as artes marciais do clã. Huan Rin admite que vinha pensando exatamente nisso. O rosto de Biangui se iluminou imediatamente, e ele declarou que providenciaria um instrutor o mais rápido possível. O prota confessa que já tem alguém em mente. Mas antes que pudesse perguntar quem era, Seu Lan apareceu correndo em direção a ele e se jogando direto nos braços do irmão. Observando a cena, Biangui sente um leve ciúme, pois ela sempre procura pelo irmão e ignora o próprio pai. Seu Lan apenas riu mostrando suas roupas novas que o irmão havia escolhido para ela e perguntou se estava bonita. Biangui suspirou e admitiu que não tinha como discordar. Em outro lugar, alguém treinava. Sua espada cortava o ar em arcos fluidos, cada movimento se conectando ao próximo como água corrente. Ao perceber a aproximação de alguém, virou-se lentamente, e perguntou o que havia trazido o jovem mestre até um lugar tão isolado. Aquela coisinha linda era Mobion,
conhecida como a espada da Flor do Dragão. Huan Rin a cumprimentou com um leve sorriso e comentou que fazia bastante tempo desde a última vez que conversaram. Ele havia vindo porque tinha algo a perguntar. Ela o observou com atenção, pensando que os rumores sobre sua recuperação eram verdadeiros. Ela nunca havia conversado de verdade com aquele jovem problemático, então perguntou o que ele desejava. Huan Rin se curvou e declarou que queria aprender sua arte da espada, pedindo que ela o aceitasse como discípulo. Mo Bion ficou em silêncio. Ela havia ouvido que ele havia mudado. E, embora realmente parecesse diferente, era difícil acreditar que alguém pudesse se transformar tanto em tão pouco tempo. Após uma longa pausa, ela simplesmente virou as costas e o recusou. A rejeição pegou o prota completamente de surpresa. Ele se apressou em perguntar o motivo. Ela respondeu calmamente que estava ocupado investigando a estagnação das artes marciais secretas do clã Tianzong. Por isso, não tinha tempo para aceitar um discípulo. Enquanto se afastava, pediu desculpas em silêncio, pois não acreditava que alguém pudesse mudar tão de repente. Era como ele imaginava, ela ainda o via como alguém inútil. No passado, ela raramente interagia com os outros, e poucos no clã realmente compreendiam o quão poderosa ela era. Mas Huan Rin, que conhecia o futuro, sabia melhor do que qualquer um o quão forte ela realmente era. Seu cultivo marcial superava o de todos no clã. O prota de repente caiu de joelhos diante dela. Mo Bion exigiu saber por que o filho mais velho do clã se rebaixaria por algo tão insignificante. Huan Rin insiste que aquilo não era nada insignificante para ele. Naquela vida, durante a guerra contra a seita da Bi, quem mais contribuiu foi ela. Pelos feitos recebeu o título de Flor de Sangue do Dragão, um nome inadequado para uma mulher. Ainda assim, ela aceitou sem reclamar e continuou lutando. Mais tarde, quando o clã Tianzong caiu em ruína, ela dedicou tudo o que tinha para restaurá-lo, colocando toda a sua vida na reconstrução do clã, apenas para acabar indo de base de forma misteriosa. Ao se lembrar disso, ele fez um juramento silencioso. Desta vez, não permitiria que ela seguisse o mesmo destino. Ela o observou em silêncio. O jovem à sua frente era completamente diferente do que ela conhecia. Ela finalmente falou, dizendo que aceitaria seu pedido, mas apenas se ele aceitasse uma condição primeiro. Eles lutariam, e, se ele conseguisse sequer tocá-la uma única vez durante o combate, ela o aceitaria como discípulo. Para tornar o desafio justo, não usaria aqui e também não utilizaria as artes marciais do clã Tianzong. Ele aceitou. Pouco tempo depois, já estava caído no chão, parecendo o Yancha de Dragon Ball. A diferença entre eles era esmagadora. A Mo Bion se virou como se já tivesse terminado por ali, mas o prota cerrou os dentes, recusando-se a aceitar aquilo. Ele avançou outra vez, dizendo que ainda não tinha acabado. Seus golpes vinham repetidamente, martelando a realidade de sua fraqueza cada vez mais fundo. No fim, ele caiu mais uma vez, ainda segurando a espada de madeira com firmeza. Olhando para ele, Mo Bion admitiu que seu esforço merecia respeito, e então se virou para ir embora. Naquele instante, uma aura vermelha emanou de seu corpo. Mo Bion parou imediatamente, e pensou que essa aura vermelha não é do clã Tianzong. Ela pediu ao prota para que recuperasse o controle. Mas não houve resposta. Em um piscar de olhos, ele apareceu diante dela. Ela desviou por pouco. Seus movimentos haviam se tornado mais rápidos. Huan Rin atacou novamente, forçando-a a recuar outra vez, até que suas costas se aproximaram da parede. Percebendo que a situação estava ficando perigosa, ela finalmente sacou sua espada, preparando-se para usar a primeira forma da espada do Imperador Dragão Voador. Mas antes que pudesse liberar a técnica, a espada de madeira de Huan Rin tocou levemente um fio de seu cabelo. Huan Rin, sorrindo fracamente, sussurrou: "Eu toquei você, espada da Flor do Dragão." Seu corpo desabou aos pés dela. Mo Bion lentamente virou o rosto para a parede atrás dela. Um muro tinha sido rasgado pelo impacto. E nem ela sabe o que foi tudo isso. Alguns dias depois, o prota se dedicou completamente ao treinamento, forçando o corpo sem descanso. A lâmina em suas mãos cortava-o a repetidas vezes, enquanto ele repetia cada movimento incansavelmente. Observando tudo, Mo Bion nunca iria imaginar que o jovem mestre possuísse um talento como aquele. Em apenas poucos dias, ele já havia aprendido as formas da espada do Imperador Dragão Voador, assim como a técnica da espada de bambu índigo. O prota vai em direção a ela e pergunta como havia se saído. Mo Bion respondeu que embora ele ainda não tivesse alcançado os princípios ocultos das técnicas, já estava executando ambos os estilos de espada sem erros visíveis. Huan Rin soltou uma leve risada dizendo que ela estava exagerando nos elogios, mas a expressão de Mo Bion se tornou mais séria. Ela disse que o crescimento dele estava além de qualquer coisa que pudesse compreender. O homem diante dela não podia ser comparado ao jovem frágil que mal conseguia sair da cama. Então ela pergunta sobre aquela aura vermelha, mas Huan Rin disse que realmente não se lembrava de nada daquele momento durante a luta. Explicou que ela o havia golpeado tantas vezes que tudo acabou ficando confuso em sua memória. E acrescentou que só alguém como ela seria capaz de bater tão impiedosamente no filho mais velho do clã Tianzong.
Então ela diz que já que ele não quer falar, não vai insistir mais. No entanto, lembrou que, como alguém que servia ao clã Tianzong, e, por causa disso, observaria cada momento de sua vida. O prota deu um sorriso sem graça e admitiu que aquilo soava um pouco assustador. Naquela noite, em seu quarto, Huan Hin chegou a uma conclusão. As artes marciais do clã Tianzong estavam incompletas. A razão era inevitável, já que aquelas artes marciais são originalmente de seitas demoníacas. Muito tempo atrás, o fundador do clã era apenas um artista marcial que vagava por Henan, buscando justiça por onde passava. Durante suas jornadas, ele encontrou o mestre do culto do santo oculto e obteve duas técnicas que não eram nem de uma seita ortodoxa nem de uma demoníaca. Mesmo após aprender aquelas artes proibidas, o fundador não seguiu cegamente aquele caminho. Em vez disso, ele as remodelou com as próprias mãos. A partir desses ensinamentos alterados, criou a espada do dragão voador e a espada de bambu índico, forçando a si mesmo a trilhar um caminho justo. Mas, ao fazer isso, o poder esmagador que aquelas artes demoníacas possuíam originalmente foi reduzido. Ainda assim, essas técnicas o fizeram ser o maior espadachim de Henan naquela era. Mas a verdade era que quando artes marciais demoníacas eram fundidas com o cultivo ortodoxo, o resultado era instável. O fundador do clã havia alcançado um nível extraordinário, mas nunca chegou ao auge. Temendo que a revelação dessas origens causasse problemas, ele escondeu a verdadeira fonte das artes marciais do clã. E, com o passar das gerações, esse segredo acabou se perdendo no tempo. Agora, porém, a verdade havia sido revelada, causando o fim do clã. Porém, ele tem um jeito de completá-la. Afinal, ele é alguém que já presenciou o futuro. No dia seguinte, o prota estava no jardim com seu pai e sua madrasta. Ele anunciou que pretendia visitar a família Jaigal. Seu pai perguntou o motivo, e o prota respondeu que, agora que havia recuperado a saúde por meio do treinamento marcial, era apropriado fazer uma visita à família Jaigal e prestar seus respeitos. Especialmente considerando que um casamento entre ele e uma das filhas deles havia sido arranjado ainda antes de seu nascimento. O nome da garota era Jaigal Cheonjion. Ele explicou que já havia sido muito próximo de Jaigal e o Zhou e que seu velho amigo certamente ficaria feliz em ver Huan Hin novamente. E acrescentou que também ouviu dizer que Cheonjion era uma beleza extraordinária. Em seguida, perguntou quando o filho pretendia partir. Antes que Huan Hin pudesse responder, sua madrasta se apressou em intervir, discordando. Ela argumentou que ele havia acabado de recuperar a saúde e que seria muito mais sensato descansar mais antes de sair em viagem. Biangui respondeu que seu filho já era um homem feito. Viajar, conhecer pessoas e explorar o mundo eram coisas que um jovem deveria fazer. Por fim, sua esposa cedeu, mas não sem impor uma condição. Ela lembrou que a viagem levaria mais de um mês e que, por isso, ele precisaria de um guarda-costas confiável para garantir sua segurança. Alguns dias depois, Huan Hin encontrou Mo Bion novamente. Ela parecia furiosa. Então o prota pergunta quem eram os dois homens parados atrás dela. Os dois homens deram um passo à frente e começaram a analisar seu corpo de todos os ângulos. Um deles soltou um murmúrio de surpresa, enquanto o outro comentou que, embora o corpo de Huan Hin não fosse particularmente grande, ele era extremamente flexível. Entre si, chegaram à conclusão de que os rumores eram verdadeiros. Ele realmente havia mudado. Huan Hin os reconheceu imediatamente. Eram as lâminas fantasma ascendentes, Junguok e Namok. Um dos homens riu e declarou que, junto com a espada Flor de Dragão, dedicaria toda a sua força para protegê-lo. Quando chegou a hora de discutir a partida, Huan Hin reuniu o grupo e disse claramente que ele decidiria a rota que seguiriam e que seguissem suas instruções sem questionar. Junguok o encarou por um longo momento, e aceitou. Com isso resolvido, Huan Hin começou a se preparar para partir. Antes de sair, foi se despedir da família. Seu Lan, que eu já tinha até esquecido dela, começou a chorar, perguntando se ele realmente precisava ir. Huan Hin acariciou sua cabeça com gentileza e prometeu que, quando voltasse, a levaria ao festival. Depois disso, virou-se para Qi-Zhongyi, colocou a mão em seu ombro e disse deixaria seu Lan e a família aos seus cuidados. Qi-Zhongyi olhou para ele surpreso e respondeu com determinação que protegeria a família com a própria vida. Depois de se despedir e começar a ir embora, uma voz desesperada ecoou. Alguém vinha correndo em sua direção, chamando seu nome e pedindo para que esperasse. Huan Hin se virou, e viu Yonhua correndo até ele. Ela implorou para que a levasse junto. Junguok aconselhou o prota a recusar, e Huan Hin apenas o mandou parar. Então desceu do cavalo e caminhou até Yonhua. Quando chegou perto, a puxou para um abraço. Yonhua soltou um suspiro de surpresa. Com uma voz suave, ele disse que sabia que ela sempre quis ficar ao seu lado, e que era verdadeiramente grato por isso. Mas o caminho que ele havia escolhido era cheio de perigos. Por isso, não podia permitir que ela seguisse esse caminho ao seu lado. Então pediu que ela ficasse ao lado de sua família, e que esperasse pelo dia em que ele voltaria. O prota montou novamente em seu cavalo e partiu. Ele compreendeu que, quando finalmente retornasse ao clã, nada seria igual.
Ele protegeria sua família e impediria a destruição de seu clã. A visita à família Jaigal não passava de uma desculpa. O verdadeiro destino deles estava em outro lugar. A família Jaigal vivia perto da montanha Wudan. Huan Rin acreditava que o segredo para aperfeiçoar as artes marciais do clã Qianzong estava ali. Dias depois, o Prota estava meio submerso nas águas rasas de um riacho, mas havia algo errado. Ele se levantou devagar e começou a andar. Foi então que notou algo preso na água ali perto. Após pegar, sua expressão mudou imediatamente. Era a placa do clã Qianzong. O riacho tranquilo desapareceu, substituído por uma visão aterradora. Diante dele, o clã Qianzong estava completamente em chamas. Cambaleando para frente, ele não acredita no que vê. Então, uma voz arrepiante ecoou. Pertencia ao velho demoníaco. Ela falava com profundo desprezo, dizendo que, mesmo depois de receber uma chance que desafiava os próprios céus, ele ainda estava desperdiçando seu tempo com objetivos infantis. Nada poderia ser mudado. Ele deveria simplesmente entregar seu corpo. Mas, antes que a figura demoníaca pudesse terminar de falar, um corte repentino atravessou seus pensamentos. A voz de Mobion soou de repente, perguntando no que ele poderia estar pensando durante o treino. Após isso ele se rende. Mobion perguntou se ele estava se sentindo mal. Huan Rin desviou o olhar e respondeu que estava bem, apenas que seu sono tem sido perturbado nos últimos dias. Não muito longe dali, Jungkook e Namwook estavam no meio de seu próprio treinamento. Jungkook comentou que, se o jovem mestre não estivesse se sentindo bem, poderia se juntar a eles. Observando os dois treinarem com pesos enormes, ele soltou uma risada constrangida, dizendo que talvez tentasse outra hora. Em seguida, disse que tinha algo importante para discutir sobre a jornada deles. Mais tarde, ele finalmente revelou o que tinha em mente. Antes de seguirem para o clã Jaigal, queria que fizessem uma parada no Monte dos Sete Sábios. Ele explicou que certa vez havia lido um livro escrito por um famoso herbalista. Havia uma área específica no Monte dos Sete Sábios onde podia ser encontrado um ginseng de 100 anos. O mesmo livro também mencionava algo ainda mais raro, um tesouro conhecido como vinho de macaco, uma bebida considerada quase impossível de obter em qualquer outro lugar de Jianghu. No momento em que as palavras vinho de macaco saíram de sua boca, os grandões começaram a salivar, repetindo o nome quase como se já pudessem sentir o gosto. Huan Rin percebe que aquilo os provocou, comentando que já tinha ouvido falar da reputação deles. Os dois eram conhecidos como fantasmas bêbados ascendentes. Jungkook insistiu que apoiava a ideia de um desvio no caminho. Mas antes que pudesse terminar, Mobion o interrompeu ao lembrar que o Monte dos Sete Sábios ficava próximo de territórios controlados por seitas demoníacas. Huan Rin perguntou como alguém saberia que eles pertenciam ao clã Qianzong e caso fossem descobertos, poderiam simplesmente afirmar ser de outro clã. Ela exigiu saber como o herdeiro do clã podia fazer um comportamento tão vergonhoso. O orgulho e a honra do clã não eram coisas que podiam ser descartadas tão facilmente. Ele a interrompeu e perguntou se o orgulho realmente importava quando a própria vida estava em risco. Se um inimigo poderoso exigisse saber de onde ele vinha, disse que não hesitaria em afirmar lealdade a uma seita demoníaca, se isso fosse necessário para sobreviver. Jungkook concordou com o raciocínio dele. Não havia motivo para uma seita ortodoxa temer as demoníacas e que confiar no julgamento do jovem mestre seria a escolha mais sábia. Diante disso, Mobion acusou os dois irmãos de apoiarem o plano apenas por causa da obsessão deles pelo vinho de macaco. O Prota insistiu que sua verdadeira intenção era apenas levar ginseng para seus pais, já que havia causado muita preocupação a eles no passado e que agora queria compensá-los. Mobion finalmente concordou, ainda que relutante. O Huan Rin agradeceu a todos e sugeriu que parassem em uma estalagem próxima para fazer os preparativos. Ele sabia que tudo o que havia dito era mentira. Não havia ginseng esperando por eles, nem vinho de macaco. O que realmente os aguardava ali era algo muito mais valioso, a flor de pedra do veneno demoníaco. Existiam certos lugares onde insetos venenosos se reuniam no fim de suas vidas. E, ao longo de incontáveis anos, seu veneno se acumulava. Se uma semente caísse sobre esse cristal, ela absorveria esse veneno condensado e cresceria, tornando-se uma flor saturada tanto de toxina quanto de energia demoníaca. Essa flor era conhecida como a flor de pedra do veneno demoníaco. E em algum lugar dentro do Monte dos Sete Sábios, existia uma. Naquela noite, rumores enchiam o ar e o Huan Rin ouviu vários artistas marciais conversando em voz baixa sobre mestres demoníacos se reunindo perto do Monte dos Sete Sábios. Um deles sussurrou que um raro tesouro medicinal havia aparecido ali. O Prota não sabia como a notícia já havia se espalhado tanto, parecia que o mundo inteiro havia descoberto sua existência. Mobion lembrou que ele certamente havia ouvido os rumores sobre os mestres demoníacos indo para o Monte dos Sete Sábios por causa daquela flor, e insistiu que ir até lá seria perigoso demais. Mas também sabia que não precisava enfrentar todos eles, precisava apenas derrotar Goshó, aquele que ficaria com a flor. Em sua vida passada, Goshó havia chegado ao pico, sendo um primeiro grau em apenas meio ano.
A flor de pedra do veneno demoníaco é o ingrediente perfeito para completar suas artes marciais, já que as técnicas do clã Tianzong sempre carregaram raízes demoníacas. Ainda assim, o prota declarou que o destino deles continuava sendo o Monte dos Sete Sábios. Mobion quer saber se ele não tinha ouvido que as seitas demoníacas já estavam se reunindo lá. Ele respondeu que ali é o caminho para chegar ao clã Jaigal e que provavelmente os Jaigal podem estar envolvidos no que estava acontecendo ali, então era exatamente lá que eles precisavam estar. Mobion hesitou, mas após um momento, concordou relutantemente. No entanto, estabeleceu uma única condição: se encontrassem artistas marciais cuja força superasse a deles, recuariam imediatamente. Huan Rin prometeu que não se lançaria de forma imprudente em batalhas desnecessárias. Olhando para os dois bêbados caídos, ele repetiu sua promessa de agir com cautela. Alguns dias depois, o grupo finalmente chegou ao Monte dos Sete Sábios e se hospedou em uma estalagem próxima. Ele sabia muito bem que ainda era fraco demais para entrar no conflito de forma direta, mas no fim, apenas aquele que rir por último rir melhor. Mais cedo, ele já havia dado suas instruções. Eles deveriam investigar todas as estalagens e tavernas ligadas à seita do Dragão Serpente, prestando atenção especial àquelas com poucos hóspedes, mas com um grande número de cavalos. Guoxió é o líder daquela seita, jamais viajaria sozinho, e um grupo assim precisaria de estábulos para suas montarias. Mesmo após obter a flor, Guoxió não partiria imediatamente. Em vez disso, ele esconderia o tesouro em algum lugar seguro, provavelmente dentro de uma área sob o controle de sua própria seita. Se conseguissem identificar esse local, o prota acreditava que poderiam interceptá-lo antes que a flor desaparecesse de seu alcance. Desta vez, Huan Rin é quem ficaria com a flor. Mais tarde, Huan Rin e Junguok estavam na varanda e Namuok perguntou o que estavam analisando com tanta atenção. Junguok apontou para alguém se movendo entre a multidão e disse que aquele homem era Guoxió, o jovem líder da seita do Dragão Serpente. O prota tomou um susto, pois Guoxió deveria estar nas profundezas do Monte dos Sete Sábios, lutando contra outros pela flor. Nessa hora um dos subordinados de Guoxió sussurrou algo em seu ouvido. Huan Rin tentou escutar, mas estava muito longe. De repente, a expressão de Guoxió muda. Ele ordenou chamarem as 8 espadas do Dragão Serpente e os 8 sorrateiros do Dragão Serpente para perseguirem seu alvo. Até Junguok ficou tenso ao ouvir aquilo. Em voz baixa, explicou ao prota que aqueles dois grupos eram as forças mais poderosas dentro da seita do Dragão Serpente. Então ele ordenou que se preparassem. Eles iriam seguir Guoxió. Mobion exigiu saber se ele realmente pretendia perseguir uma seita demoníaca. Ela o advertiu que aquela decisão era perigosamente imprudente. Mas Huan Rin disse que Jianggu em breve mergulharia no caos, e que, se quisessem sobreviver ao que estava por vir, precisavam se tornar mais fortes. A flor de pedra do veneno demoníaco era a chave para essa força. Mobion o interrompeu, insistindo que Jianggu ainda estava em paz e que eles não estavam tão desesperados a ponto de depender de ervas venenosas para se proteger. O prota disse que ela estava enganada, eles eram fracos. Em seguida, perguntou se ela realmente não desejava a flor. Nenhum artista marcial em Jianggu conseguiria resistir a um tesouro como aquele. A única razão pela qual ficavam de lado e fingiam indiferença era porque não tinham força suficiente para lutar por ele abertamente. Ele falou com firmeza sobre sua determinação, declarando que tomaria a flor, ficaria mais forte e usaria esse poder para proteger seu clã das tempestades que estavam por vir. Encarou Mobion e disse que, se ela realmente acreditava nele como herdeiro do clã, então deveria seguir suas ordens. Agora ela percebeu que o jovem mestre que antes mal conseguia se sustentar, agora estava diante dela com uma determinação que ela nunca havia testemunhado. Talvez ela nunca o tivesse visto realmente como um adulto. De repente, Junguok caiu na gargalhada. Ele admitiu que nunca esperava que o herdeiro do clã tivesse um espírito tão ousado. Sem hesitar, Junguok e Namuok se curvaram profundamente, apresentando-se como as duas lâminas fantasma ascendentes e jurando seguir fielmente as ordens de seu jovem líder. Após um longo silêncio, Mobion também abaixou a cabeça lentamente. Ela disse que seguiria sua vontade, mas o advertiu de que Jianggu não era um mundo que pudesse ser subestimado. O prota concordou antes de dizer a todos que se movessem. No fundo, respondeu ao aviso dela em sua própria mente. Afinal, em todo Jianggu, não havia ninguém que entendesse melhor sua crueldade do que ele. Um tempo depois, Huan Rin analisava as forças inimigas surpreso com a quantidade de membros reunidos naquele lugar. Mobion se inclinou e sussurrou sua preocupação. O prota respondeu em voz baixa que Guoxió e seus homens estavam montando a formação da rede inescapável. Ao ouvir isso, Junguok insistia para que recuassem antes que fosse tarde demais. Mas Huan Rin explicou que o grupo principal da seita do Dragão Serpente ainda não havia se movido. Eles só agiriam quando detectassem algo suspeito ou encontrassem a pessoa que carregava o remédio milagroso. O melhor a fazer era esperar o momento perfeito. Na mesma hora, um alvoroço repentino explodiu na direção da seita. Huan Rin logo entendeu o que havia acontecido. Eles haviam encontrado a pessoa com o remédio. Então ordenou que o grupo se dirigisse para a margem do rio.
Alguém fugindo pela própria vida teria mais chances de correr em direção à água do que se aprofundar na floresta. Também apontou que os gritos haviam cessado, sinal de que o inimigo já estava alcançando o alvo. A partir daquele momento, precisariam se mover em absoluto silêncio. Pouco depois, um homem surgiu cambaleando perto da margem do rio, implorando por ajuda, mas uma violenta explosão de aura roxa o atingiu. E quando tudo se acalmou, uma figura permanecia de pé. Em sua mão, a flor de pedra do veneno demoníaco emitia um brilho sinistro. No instante em que Mobion viu, revelou sua identidade. Aquele homem era ninguém menos que o leão de sangue demoníaco voador. O prota pergunta quem ele é exatamente. E Jungkook explicou que ele é um dos 100 maiores especialistas em artes marciais demoníacas. Ainda assim, Huan Hin percebeu que a condição do homem não parecia estável. E estava segurando a flor de pedra do veneno demoníaco. Antes que alguém pudesse dizer mais alguma coisa, a seita do dragão serpente chegou cercando rapidamente o leão. Gosho acusa o homem de eliminar a maioria dos guerreiros de elite da seita. Admitiu que nunca esperou encurralar um monstro como aquele, mas que, finalmente, aquele momento havia chegado. O leão voador disse que nunca imaginou que acabaria cercado por fracotes, e afirmou que, se o clã Tang não tivesse interferido antes, ele já os teria despedaçado com facilidade. Gosho retirou uma pequena arma. Aquele dispositivo era o derramamento de 1000 agulhas. No instante em que o leão voador viu aquilo, exigiu saber como ele havia conseguido algo assim. Gosho respondeu que a seita havia pago um preço enorme por ela, e que não possuíam apenas uma. O leão voador declarou que ferramentas tão inferiores jamais seriam suficientes para derrubá-lo. No instante em que a técnica foi liberada, uma chuva de 1000 agulhas foi lançado contra o leão voador. Em resposta, o homem liberou seu ki, e uma vasta muralha de aura roxa transbordou, expandindo-se o suficiente para cobrir quase toda a margem do rio. Observando de sua posição escondida, o prota pareceu perceber alguma coisa. A colisão gerou uma onda de choque brutal que se espalhou com tanta força que até o próprio Gosho questionou como seu oponente ainda possuía tanto ki. Nesse momento, o leão voador saltou para o alto, pairando no ar enquanto começou a zombar da seita do dragão serpente, declarando que eles não eram nada comparados a ele. Gosho ordenou que o segundo esquadrão atacasse. Mais uma vez, a chuva de 1000 agulhas foi disparada, desta vez o atingiu diretamente, fazendo seu corpo despencar com força no rio abaixo. Gosho imediatamente deu novas ordens, mandando que as 8 espadas do dragão serpente e os guerreiros das lâminas do dragão serpente finalizassem o inimigo e recuperassem o remédio milagroso. Instantaneamente, os guerreiros avançaram em direção ao rio onde o leão sangrento havia caído. No entanto, mesmo com várias agulhas profundamente cravadas em seu corpo, ele declarou que eles nunca encontrariam um remédio milagroso. Em seguida, os desafiou a enfrentá-lo, jurando que arrastaria cada um deles para o inferno junto com ele. O que se seguiu foi um verdadeiro horror. Sozinho contra as forças da seita do dragão serpente, o leão voador abriu caminho entre eles enquanto avançavam de todos os lados. Mobion nunca havia presenciado algo tão horrível em toda a sua vida. E, ao olhar para o jovem mestre, não pôde deixar de se perguntar como alguém com tão pouca experiência em Jianghu conseguia permanecer tão calmo diante de uma carnificina dessas. Ainda assim, a situação começou a mudar. O leão voador, com seu corpo já devastado, não pôde mais suportar tantos golpes. Gosho gritou para que seus homens revistassem o corpo. Então, os membros da seita relataram que o remédio milagroso não estava com ele. Ao ouvir isso, Gosho ordenou que procurassem novamente. Ele tinha certeza de que durante a perseguição, haviam permanecido próximos o suficiente para que o leão voador não tivesse tido chance de esconder o remédio em outro lugar. Naquele exato momento, o prota fez um gesto para que os outros se aproximassem e falou que o remédio não está com o leão voador, e ele tem uma ideia de onde pode estar. Ele os lembrou do momento em que a muralha de água se ergueu para protegê-lo. Um lutador daquele nível normalmente usaria Kingon para escapar do perigo, e não uma defesa tão grosseira. Portanto, ele lançou o remédio milagroso no rio, confiando que a corrente o levaria para um local onde poderia recuperá-lo depois. Antes que alguém pudesse questionar a teoria, os homens do Gosho já estavam à procura, então Huan Hin ordenou que se movessem sem demora, alertando que a seita do dragão serpente logo chegaria à mesma conclusão. Eles correram rio abaixo, e ali estava a própria flor pela qual haviam arriscado tudo. Sem hesitar, Huan Hin a alcançou, confirmando que era de fato a flor de pedra do veneno demoníaco. No entanto, em vez de guardá-la, ele tirou um frasco de veneno e procurou uma flor comum, derramando veneno sobre ela, transformando-se em uma imitação da original. Mobion comentou que não era apropriado para um artista marcial ortodoxo carregar veneno, mas Huan Hin respondeu calmamente que o veneno era apenas uma ferramenta útil. Embora o truque não enganasse a seita demoníaca por muito tempo, seria o suficiente para ganhar tempo e escapar com o verdadeiro tesouro.
Jungkook murmurou que tudo parecia fácil demais, enquanto outros haviam lutado e morrido pelo prêmio, eles simplesmente o haviam obtido seguindo por trás. O prota disse que tinham sido apenas sortudos, mas no instante em que ele apertou o recipiente, ele simplesmente desapareceu de sua mão. O leão voador ainda conseguia manter seu corpo de pé, e declarou que a flor de pedra do veneno demoníaco pertencia a ele. Mobion correu até Hwanhin, chamando pelo jovem mestre. Mas antes que pudesse agir, o leão voador desfere um ataque repentino lançando Hwanhin pelos ares. Logo após, ele chama todos de ratos gananciosos que ousaram roubar o que era dele. Ele pretendia absorver a flor lentamente, mas as circunstâncias o haviam forçado a queimar a própria vida como energia vital. Então ele jurou que despedaçaria todos os humanos diante dele e restauraria sua força. Instantaneamente, uma aura violenta saiu de seu corpo e se lançou sobre todos ao redor. Mobion ficou paralisada pois, pela primeira vez em sua vida, ela enfrentava um oponente muito mais forte. Foi então que Jungkook e Namooka avançaram, mesmo com o corpo dela ainda tremendo de medo. Lado a lado, os irmãos se declararam as duas lâminas fantasma ascendentes do clã Tianzong e juraram proteger seu jovem mestre mesmo que isso significasse enfrentar um monstro demoníaco. Então proclamaram que derrotariam o leão sangrento demoníaco voador. Mobion gritou imediatamente alertando que o inimigo era poderoso demais e que avançar só os levaria ao fim. Namooka a interrompeu dizendo para que ela se concentrasse no que precisava ser feito, chamando-a pelo seu título, Espada Flor de Dragão. E a lembrou calmamente de que o oponente acabou de ingerir veneno. Ela se lembrou do momento em que o prota havia trocado secretamente a flor verdadeira por uma encharcada em veneno. Namooka continuou, explicando que o leão voador já estava gravemente ferido, havia queimado sua própria vida como energia vital e agora ainda havia se envenenado. Se conseguissem resistir por tempo suficiente, a vitória ainda poderia ser possível. E agora fariam o primeiro movimento. O leão voador admitiu que respeitava o fato de não terem fugido, mas logo zombou, pois coragem sozinha não significava nada. Abrindo os braços, ele quase conseguiu pegar os dois, mas um brilho amarelo explodiu pelo campo formando uma barreira que obrigou o inimigo a recuar. Mobion havia avançado e usando a ascensão do relâmpago celestial, atingiu o braço do leão voador. Confusão tomou conta de sua mente. Por um momento, ele se perguntou se a anciã do clã Tang havia conseguido atingi-lo de alguma forma, mas descartou a ideia pois sabia que o veneno do clã Tang já teria dissolvido seus órgãos a essa altura. Aquilo era algo completamente diferente. Ele rugiu de raiva, exigindo saber como ousaram pregar uma peça nele. Mobion pensou que as lâminas fantasma estavam certas, ele já havia chegado ao seu limite. E, se conseguissem resistir por mais um pouco, a vitória ainda poderia ser alcançada. De repente, o leão voador começou a coringar, murmurando para si mesmo. Ele se perguntou se aquele lugar realmente se tornaria seu túmulo. Ele não caiu nem para o clã Tang, nem para a patética seita do dragão serpente, mas sim para um grupo de desconhecidos insignificantes. Isso seria impossível. A pessoa que ele havia lançado pelos ares antes devia ser quem carregava a verdadeira flor de pedra do veneno demoníaco. Se esse fosse o caso, então ele simplesmente abriria aquela pessoa e pegaria o que é dele. O leão voador atacou sem hesitar. Mobion correu para interceptar, mas ele desviou usando um passo ilusório. No instante seguinte, desapareceu de sua vista e reapareceu diretamente diante de Jungkook. Seu punho atingiu com força total, o lançando para longe. O leão voador voltou sua atenção para Mobion. No exato momento em que a mão dele se estendia para agarrá-la, uma lâmina cortou o ar. O prota apareceu em uma entrada épica. Em um único movimento, sua espada atravessou o braço do leão voador. Momentos atrás, o prota começa a acordar. Ele tenta se mover mas está todo quebrado. Do nada sua cabeça começa a derramar um líquido vermelho. E a voz do velho começa a pedir pelo corpo. Ele já havia usado aquela aura contra a professora. E se usasse de novo, poderia vencer o leão voador. Mas Hwanhin sabia que, se cedesse, se fechasse os olhos por um instante sequer, seria completamente consumido. À beira de sucumbir, ele forçou seus olhos a permanecerem abertos e gritou dentro da própria mente, perguntando a si mesmo se realmente pretendia depender daquele poder novamente. Ordenou a si mesmo que se mantivesse acordado, recusando-se a confiar em algo que não compreendia. A voz pressionou ainda mais. Porém o prota mandou que ela se calasse, que aquele corpo pertencia somente a ele, que aquela voz não passava de um resquício do passado, e que protegeria as pessoas importantes para si com uma força que fosse verdadeiramente sua. Foi então que um único golpe cortou o braço do leão voador, que o amaldiçoa por isso, mas no momento em que seus olhos se fixaram na aura vermelha que envolvia Hwanhin, ele reconheceu aquela energia, exigindo saber como um simples jovem poderia possuir a energia do mestre demoníaco. Jungkook, mesmo exausto, gritou que o jovem líder do clã havia chegado exatamente no momento certo. Mobion explica que ele havia sido envenenado e que já havia passado tempo suficiente desde que queimou sua própria essência vital, o que significava que seu corpo estava próximo do limite. Ao ouvir isso,
Quan Yin deu sua primeira ordem como herdeiro do clã, sobreviver, e todos confirmam a ordem. O leão voador disse que já havia presenciado inúmeras coisas estranhas na vida, mas aquilo superava até sua compreensão. Por isso, a partir daquele momento, abandonaria qualquer pensamento sobre sua própria sobrevivência. Não importava como ele tivesse conseguido aquele poder, isso não seria suficiente para salvá-lo. E no mesmo instante, avançaram juntos para o confronto final. Mais tarde, quando a seita do dragão serpente está prestes a chegar ao campo de batalha, Gosho está irritado pelo leão voador ter queimado sua própria essência vital. Enquanto caminhava pelo campo destruído, ele logo percebe resquícios da energia do leão voador. Então, um soldado correu até ele e anunciou que haviam encontrado o corpo. Gosho se aproximou e confirmou que era o leão sangrento demoníaco voador. Ele perguntou sobre a flor e o homem forçou as palavras, gaguejando a verdade. A flor havia sumido. Seu olhar percorreu lentamente o campo de batalha. Que tolo havia lutado contra o leão voador e roubado a flor de pedra do veneno demoníaco. Enquanto isso, Quan Yin e os outros cavalgavam com toda velocidade para fugir da região. Jungkook soltou uma risada ofegante, dizendo que mal podia acreditar no que havia acontecido. Eles realmente haviam derrotado o leão voador. Mobion o repreendeu, perguntando o que ele queria dizer com aquilo, lembrando que, se o leão voador tivesse resistido só um pouco mais, todos eles teriam ido de base. Seu sorriso sumiu ao reconhecer a verdade. Ainda assim, acrescentou em voz baixa que, no fim, os que sobrevivem é quem são os mais fortes. Mobion respondeu que o leão voador era um artista marcial de Jianghu, que ele próprio sabia disso, motivo pelo qual lutou com tudo o que tinha. Nesse momento, Quan Yin tossiu atrás dela. Ele admite que nada tinha sido tão fácil quanto parecia, afinal, ele jamais imaginou que acabariam enfrentando alguém como o leão sangrento demoníaco voador. Qualquer um deles poderia ter morrido naquela batalha. Ele declarou que sua promessa de proteger sua família e seu clã nunca foi vazia. Então, tirou a flor de pedra do veneno demoníaco e, segurando firmemente o ombro de Moyun, falou que o caminho à frente não seria fácil, e que dias em que suas vidas estariam por um fio certamente voltariam a acontecer. Por isso, a instrutora Mobion e aos dois irmãos precisavam se tornar mais fortes. Jungkook respondeu prometendo que fariam isso, mas Mobion mudou o clima quase imediatamente ao dizer que havia algo mais que o jovem líder do clã precisava explicar primeiro. Então ela olhou para trás e o questionou diretamente sobre aquele Ki sinistro. Jungkook expressou a mesma suspeita, explicando que a energia que haviam sentido antes não se parecia em nada com o verdadeiro poder do clã Tianzong. Aquela aura era mais próximo da presença do próprio leão voador. Mobion exigia saber diretamente se ele havia aprendido artes demoníacas, porque dizer toda a verdade significaria revelar que ele havia regressado no tempo, e isso poderia distorcer completamente o futuro. Com isso chegamos ao final desse vídeo. Se vocês gostaram e querem parte 2, curta e comente. Se o vídeo tiver 20 comentários eu trago a continuação. Tamo junto e até mais.